Temperatura esfriou aqui em São Paulo e a gente teve que ativar o bom e velho termostato. Mas vocês estão vendo o termostato aqui dentro? Não, né? Pois é, porque o termostato está aqui. Acreditem se quiser. Esse daqui é o termostato desse aquário aqui, que é um ADA 60P. Que esse cara aqui vai explicar algumas coisinhas pra gente hoje, né, não, Eite? Sobre esse termostato de passagem, não só esse termostato de passagem, né? Vamos dar algumas dicas aí pra galera sobre termostato de modo geral, porque o frio tá chegando. Na verdade, o inverno tá chegando, né? O frio já chegou. Já chegou antes do inverno. Né? Mas o inverno tá batendo na porta aí, né, Eite? Isso aí. Assim, a gente tá, né, aqui em um ambiente fechado, então não tem tanta flutuação, né? A água tá em 22 para 23 graus, né? Lá fora deve estar uns 18, 18 assim, por aí, né? Então acaba isolando bem, né, termicamente. Mas o que é importante do termostato é manter essa estabilidade, né? Então, semana passada estava 30 graus, de repente agora está 18, o peixe ele não aguenta, né, essa variação brusca. Agora, se isso acontece lentamente, né, ao longo dos dias, semanas, eles aguentam numa boa, né? Sim, sim. E aí, como a gente teve essa queda, foi uma queda brusca, né, de temperatura. Tanto que eu mesmo senti, ó, a galera que me acompanha mais tempo vai ver na minha voz, que eu inclusive estou irritado aqui com esse meu nariz, né, que eu saí do Rio de Janeiro e trouxe o frio para São Paulo. O Rio de Janeiro tava um quente, tava um calor danado. Cheguei aqui, um frio de doer os ossos. Venha mais vezes, então. E aí a gente está aqui hoje com um termostato de passagem ali, né? Esse é o nome correto mesmo, termostato de passagem? É correto. Ele aquece a água, né, que sai do filtro, né? Então a hora que passa por ele, né, imediatamente ela já é aquecida. Então, vamos falar, a gente programa ele 25 graus. A água sai daqui com 25, né? Então, certo. Como ela está passando pelo filtro, né, a gente sempre está garantindo que está entrando a água na temperatura que a gente deseja. Aqui, né? A gente tem um melhor aproveitamento da circulação de água do sistema de filtragem. Fica perfeito, né? Porque normalmente, assim, quando você instala um termostato convencional no aquário, você sempre precisa procurar instalar o termostato num canto de maior circulação, de boa movimentação de água, né? Ainda assim, o que acontece? Normalmente, vamos supor que isso aqui fosse um termostato, né, normal. Você tem a parte de baixo aqui com a resistência, né? E a parte de cima, normalmente, são os componentes elétricos, né? Que vão fazer... o termostato em si, né? Isso. Então, assim, aqui você tem uma movimentação maior na parte de cima, não na parte de baixo. Certo. Né? Então, mesmo numa área de grande movimentação, você acaba criando, né, um gradiente de temperatura próximo do aquecedor em relação ao restante do aquário, né? Por exemplo. Certo. Então, com o termostato de passagem, você garante que você tenha a melhor circulação de água possível por esse aquecedor, né? E de uma maneira muito discreta, né? Sem ficar poluindo aqui o display. Isso é o ideal, né? Por exemplo, a gente até comentou da outra vez, se eu coloco o termostato escondido aqui atrás das plantas, visualmente ele não impacta, mas em termos de eficácia... Sim, funcionalmente, né? Perde muito. Não seria nada interessante você colocar um termostato numa área do aquário onde você não vai ter praticamente circulação nenhuma, né? Exato, isso. De água. Isso. Então, ficaria bonito, né? Ficaria escondido. Mas, funcionalmente falando, ficaria uma porcaria. Perde muito. Perderia muito. Então, para um aquário que a gente procura sempre trazer o mais... Todo mundo, assim, no final das contas, né? Até o pessoal que até os iniciantes, no final das contas, a gente tenta profissionalizar o máximo possível o nosso aquário, né? E no aquário profissional como esse daqui, né, a gente procura esconder o máximo aí dos componentes, né? Por exemplo, aqui se utiliza o Lily Pipe, né, que são esses tubos de vidro, justamente para ter uma transparência, não ficar aquele treco preto ou verde, né? Meio que poluindo a imagem do aquário. Esse sistema, né, esse conjunto, ele foi desenvolvido pelo Takashi Amano, né, o pai do Nature Aquarium. E ele sempre falava isso, né? Os acessórios, eles não podem desviar a sua atenção do principal, que é o aquário. Sim. Né? Então, por isso que a ADA faz questão, né, de ter, por exemplo, um termômetro, coisa simples, né? Mas sem aquela ventosa. Sim. Né? Então, é um design bacana. O próprio vidro do aquário da ADA, né, nesse vidro, a gente chama de extra clear, sem trava, mínimo de silicone, né, não tem sobra. Sim. Né? Então, tudo que se tem aqui no aquário, ele foi projetado de maneira que disturbe minimamente o visual e você aproveite o máximo do conteúdo do aquário. Né?
Perfeito. E aqui a gente tem um termostato. Você vai fazer regulagem desse termostato? Ele tá ligado, né? Ele tá marcando aqui 22 para 23 graus. Aqui tá 23,1 nele. Vamos deixar o termômetro digital que tem nele, né? Esse termômetro digital ele mostra a temperatura em tempo real, né? A temperatura, a temperatura da água que está passando por aqui, né? Então a gente vai agora ajustando, 23,5, 24, 25 graus. Tá? Piscou e já ativou. Acendeu a luz verdinha, agora ela está esquentando. É um termostato forte para esse aquário. Ele tem 300 watts. Esse aquário tem mais ou menos 60 litros de água. Rapaz, está aumentando rápido aqui a temperatura. Então ele vai conseguir aumentar até que rápido essa água. É um aquário de 60 litros, né, aproximadamente. Isso. Com um termostato de 300 watts, vai rápido. O bom nesses casos é que o aquecedor ele liga e desliga muito rápido. Né? Sim. E consegue manter a temperatura muito mais estável. Qual é o range dele, desse termostato aqui especificamente? É meio grau, é 1 grau, tipo, bateu 24 ele arma ou 24,5 ele arma? Mais ou menos 1 grau. 1 grau. Mais ou menos 1 grau. Então, chegou, caiu para 24, ele arma para voltar para 25. Isso. Enquanto vai elevando a temperatura aqui, que já está quase, inclusive, ó. Quando a gente estava falando aqui, 24,6, está aumentando bem rápido. Vamos ali mostrar para a galera os termostatos tradicionais, né? Para dar a dica pro pessoal aí. Da melhor forma de você utilizar, né, esses termostatos. Como você pode fazer para aproveitar ao máximo, né, a potência daquele termostato ali que você selecionou para o seu aquário. Porque às vezes o pessoal se prende tanto àquela regrinha de 1 watt por litro, 1,5 watt, 2 watts por litro, que compra o termostato, né, vamos dizer assim, na potência recomendada para aquela região, para o aquário dele, e às vezes coloca numa área do aquário onde não vai estar favorecendo nada, né? Sim. Tipo, vai estar pouco funcional aquele termostato ali. Então vamos mostrar ele para a galera quais seriam as melhores possibilidades para eles. Vamos sim. A gente escolheu esse pequeno marinho aqui da Oristrotter para usar como um exemplo aqui para você, para a gente poder desenhar aqui para a galera mais ou menos, né, It, de como seria a utilização ideal de um termostato. Sendo que aqui a gente tem um SAMP. Mas só que eu queria, inicialmente, utilizar o display aqui como um exemplo de como não adicionar o termostato no aquário. Se eu pego esse termostato aqui e adiciono aqui, desse lado aqui, onde eu tenho aqui a captação, o retorno do SAMP, seria um local ideal para um aquário como esse aqui, adicionar esse termostato nesse cantinho aqui? Você perde um pouco, né, de eficiência dele, porque ele está atrás, né, da entrada de água, né? Então o ideal é que essa água que entra, ela batesse de frente para o aquecedor, certo, né? E vamos dizer assim, não deixasse a água parada, né, aqui no entorno da resistência dela, né? Então quanto mais circular água pelo aquecedor, melhor ele vai ser, né? Perfeito. Então o aquário, esse aqui tem um SAMP, que não é o caso, mas no aquário que não tem um SAMP, tem um canister ou um filtro hang-on. Né? O hang-on ou o canister, o retorno estão aqui desse lado. Você vai o ideal seria lado oposto. Lado oposto. Ou vamos falar assim, se aqui fosse o lugar, a gente colocasse isso aqui, a Wave Maker jogava para cá para sempre deixar a água circulando pelo termostato. Né? Certo. E eu posso usar o termostato assim no meu aquário? Pegar o termostato? Eu não quero que ele fique poluindo muito o display. E aí o que eu vou fazer? Geniosamente, cara, eu sou um gênio. Vou botar ele aqui deitadão, perto da superfície do aquário. Porque aqui ele vai ocupar menos espaço. E aí? Muita gente usa o termostato deitado, né? Mas assim, nenhum fabricante recomenda, tá? Todo fabricante recomenda o uso do termostato na vertical, né? Então, vamos falar assim, isso aqui fosse dentro da água, esse aqui seria o posicionamento ideal do termostato, né? Aqui, essa parte de vidro, o mínimo que a água deve bater, acho que, tá vendo? Tem até uma marcação, né? Então a água precisa no mínimo estar aqui nesse nível. Mas eu nunca deixo, e na verdade, por recomendação, essa parte onde você faz o ajuste, e a saída aqui do cabo de energia, ela idealmente deve ficar para fora. O termostato, ele é 100% submersível. Eu não tenho problema nenhum em deixar ele funcionando aqui embaixo, vamos dizer assim. Aqui embaixo, submerso, não teria problema. Até 1,20 m, né, a blindagem dela é garantida. Mas eu recomendo sempre deixar assim, porque você tem um ajuste fácil, né, da temperatura que você deseja, você não precisa ficar colocando a mão de fato dentro da água para você poder fazer esse ajuste, né? E o segundo ponto é que aqui onde você tem, né, a saída aqui desse cabo
de energia, ele é blindado, a água não entra. Porém, ele funciona meio que como uma válvula de alívio. Por quê? A gente está aqui hoje com perto dos 20 graus, uns 18 graus, né, que é a temperatura que está o termostato. No calor, e ainda mais com a resistência ligada, dependendo da circulação que está, aqui dentro, internamente, pode chegar numa temperatura muito alta, né? Então ele causa uma pressão extra por conta da expansão do ar aqui de dentro do termostato. E ele faz essa compensação por aqui. Esse excesso, esse pequeno excesso de ar, da expansão dele, ele vai sair por essa válvula. A hora que ele esfria, a hora que ele desliga, vai acontecer o inverso, né? Então o que vai acontecer? Um pouco do ar deveria entrar por aqui para compensar essa pressão. Se ele estiver 100% debaixo da água, o que vai acontecer? Ele vai entrar a umidade. Não é uma quantia significativa que vai danificar o equipamento, né? Mas você pode perceber que ele está ficando meio embaçado. Fica suado, né? Vai ficar suado. Você vai falar, pô, mas está entrando água no meu termostato, está com algum problema. Mas na verdade é porque está submerso essa parte aqui e ele precisa fazer essa pequena compensação de pressão. Perfeito, perfeito. E aí eu mesmo, quando você me contou isso, eu mesmo não sabia. Tem alguns meses, né, que você contou isso pra mim, eu falei, cara, eu não sabia que existia essa, vamos dizer assim, válvula de alívio, né, podemos chamar assim, sim. Né, que faz essa compensação da pressão do ar quente, do ar frio, né? Alguns termostatos, eles têm, né, essa válvula mais comprida para poder, por exemplo, ficar o alívio aqui em cima, né, e garantir que mesmo que você coloque o termostato bem dentro da água, parte, né, dessa entrada e saída de ar, ela não vai ficar submersa, né? Mas assim, não é uma coisa que vai gerar problema, mas muita gente fica preocupado na hora que percebe que tem água dentro do meu termostato. Se você perceber que tem água até aqui, ou cobrindo a resistência, né, realmente teve algum problema. Mas essa umidade só que se forma dentro dela não é problema, né, no termostato em si. Né? Outra coisa também, né, num aquário sem SUMP, né, num aquário com canister ou hang-on, a água que evapora é a água do próprio display. Então se a gente pega um termostato desse e coloca deitado, e a gente não se atenta, né, à evaporação de água, vai chegar um momento que o termostato vai ficar exposto, né, e no frio você vai ter provavelmente um grande problema aí, que o vidro do termostato ele pode vir a estourar, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Em SUMP, por exemplo, você nunca deixa o termostato no último estágio, né? Porque é onde tende a secar, né? Então você sempre vai deixar ele numa etapa anterior, onde você tem um nível sempre nivelado, vamos dizer assim, o nível é sempre constante ali, nunca vai faltar água, né? Mesmo numa eventualidade de secar, né, a caixa de reposição, alguma coisa assim, o nível da câmara onde está a bomba, ela pode baixar, mas nesse nível anterior não, né? Então você garante que o termostato sempre vai estar debaixo d'água. E aí o complicado só, Matheus, é que como o SUMP, né, normalmente ele não tem altura, às vezes, para deixar o termostato em pé, você acaba tendo que trabalhar ele botar ou deitado na diagonal, né, alguma coisa assim, né? Mas o ideal é deixar sempre essa parte aqui para fora da água, né? Certo, entendi. Né? E eu vou projetar algum SUMP, até mesmo para procurar explorar o melhor funcionamento do equipamento. Sabe nas divisões do SUMP, que você dá aquele espacinho entre um vidro e outro? No último, eu procuro deixar um pouco maior, justamente para poder colocar ali e encaixar o termostato. Até fica a dica aí para o pessoal, que funciona muito bem, que ali você vai ter o fluxo d'água todinho do aquário passando pelo termostato. Então eu procuro sempre colocar na espessura, né, vamos dizer assim, no afastamento ideal ali para adicionar um termostato, e também na altura, né, ideal para você ter o termostato em pé. Né? Eu, como não sabia dessa questão dele ficar em pé, completamente em pé, na maioria das vezes eu sempre deixava ele assim, na diagonal inclinada, assim, né, com essa parte aqui mais próxima vamos dizer assim, da superfície, né, ou até mesmo para fora d'água. Né? Mas agora fica a dica pessoal, se puder deixar em pé, melhor ainda. É melhor. E você garante também, né, uma diferença de temperatura menor dentro do aquário, né? Se eu deixo aqui, por exemplo, então eu sempre vou ter essa área aqui superior um pouco mais quente, né, do que aqui embaixo, né? Então se a gente trabalha com ele 100% na vertical, a gente minimiza, né, um pouquinho
essa diferença de temperatura, né? Entendi, né? E agora uma dúvida minha, né? A gente ouviu isso por muitos anos em relação às bombas, né? Ah, usa 2 bombas ao invés de uma. Porque se uma queimar, você vai ter a outra funcionando. No caso do termostato, eu poderia levar isso em consideração também? Não, toda redundância é boa, né? Então, se ter 2 termostatos, você, entre aspas, está garantindo, né, que caso um falhe, né, a temperatura do aquário vai ser, se não mantida, né, vai ter uma variação menor né? do que ela poderia ter, né? No caso, eu tenho um aquário de 200 litros, eu uso um termostato de 200. Ao invés de usar um de 200, eu utilizaria 2 de 100 para ter ali caso o outro venha queimar alguma coisa. Você pode usar 2 de 100 ou você pode usar 2 de 200. Também não vai, mas eu vou gastar o dobro da energia elétrica. Não vai, né? Porque a potência que você está usando é para aquecer aquela água, né? Então 2 de 200 vai trabalhar metade do tempo. Do tempo, isso aí. Vai compensar, né? A potência do que 2 de 100. Né? Então, ao invés o consumo é igual. Ao invés o de 100, ele vai ficar mais tempo ligado do que o de 200. Isso, sim. Né? Então, às vezes, a gente olha assim, mas é o dobro de potência. Só que o tempo que ele fica ligado conta muito, né? Para poder pesar no final do mês, vamos dizer assim. Né? Então, no final das contas, até que vale a pena, então, ter, vamos dizer assim, ao invés de um termostato, 2 ali pra gente poder ter uma segurança maior. Uma segurança, é o caso das bombas, né? Você está utilizando 2 bombas, você está garantindo que caso uma falhe, o seu sistema não vai parar. Perfeito. Né? Então, uma redundância ela é sempre benéfica. E no caso, por exemplo, eu tenho uma controladora, né? Um coil desses da vida. Eu posso regular o meu termostato para 30, 34 graus e ligar ele nessa controladora? Muita gente usa dessa forma, né? Ele usa esse aparelho só como um aquecedor, né? E não de fato conta com o termostato, né? Dele, né? Eu acho um pouco perigoso, né? Você, por exemplo, deixando 34 graus, vamos supor que essa controladora ela dá algum problema, ela falha, né? E o termostato ela não vai desligar enquanto não chegar nos 34. É verdade. Né? Então eu colocaria assim, vai nos 28 graus, né? E você deixa na controladora 26, 27 graus, né? Então você tem aí a redundância nesse caso, né? No caso da controladora der problema, o meu termostato vai desligar nos 28. Nos 28, certo, né? Perfeito. Né? Aqui, esse aquário tem um SUMP, né? E a gente tem aqui o último estágio com a caixa de reposição de água doce. Né? E o termostato dele, ele tá ali também no último estágio? Tá ali embaixo, um termostato de titânio, né? Então a gente tem uma segurança extra no caso de falta de energia ou alguma coisa assim, ele não estoura como o de vidro. O de vidro, né? Porque onde está o skimmer, que seria o estágio ideal para funcionar o termostato, ele não tem espaço. Entendi. Né? Aí, no caso, ficou aqui na última, né? Mas no aquário marinho, na maioria das vezes, a gente tem essa reposição de água doce, né? De água automática. Diferente no aquário de água doce. No aquário de água doce, na maioria das vezes, a gente não tem, né, essa reposição de água automática. Né? Então já seria muito mais complicado a gente manter um termostato num estágio desse, né? É que na água doce você só precisa se preocupar em não deixar a bomba secar, né? Sim. No marinho a gente tem que manter a estabilidade da densidade. Mas é sempre perigoso. Aqui mesmo a gente usa dessa forma, não é o ideal. Como eu falei, o ideal seria usar na câmara no estágio anterior, né? Ele inclinado aqui, né, durante a passagem. Mas por conta desse skimmer que a gente colocou, não cabe. Sim. Né? Então foi falta de opção. Agora que vai pro pessoal que me acompanha aqui, tem uma galera do Jumbo, né, que me acompanha, que acaba colocando o termostato no display. Esse vidro aqui é um vidro sensível, né, cara? Se um peixe der uma cabeçada, mesmo que não seja um peixe tão grande, ele pode quebrar isso aqui e se machucar também. Dependendo, né, do peixe, né, que for, ele realmente não suporta, né? Então, assim, para quem tem jumbo, né, pega aqueles peixes grandes, né, eles têm muita força. Sim. Né? Então, uma rabada, uma cabeçada de um peixe desse direto aqui no equipamento pode ser catastrófico. Né? Então, nesse caso, a gente recomenda a proteção ou termostatos de titânio,
né? Onde ele vai amassar. Sim. Né? O peixe, como eu falei, ele tem muita força, ele vai Você tem amassar. termostato de titânio pra mostrar pra gente? Tem. Esse daqui é o de titânio, né? Olha aí como é que é diferente já, né? A resistência por dentro é a mesma do É a mesma, é a mesma. O que muda é só o revestimento, né? Mas a resistência é igual. Então, nesse caso, né, em jumbos, por exemplo, ele vai dar uma cabeçada aqui ou vai dar uma rabada, ele vai amassar. Né? São peixes muito fortes. Mas ele não vai estourar, né? Como é o caso do vidro, a ponto de estourar, dar um problema com a resistência, pode causar algum tipo de curto-circuito, enfim. Sim. É um pouco complicado, né? No caso do termostato de titânio, ele pode até amassar, mas ele não vai quebrar, não vai entrar água dentro, não vai dar será que amassa mesmo? Dependendo do peixe, Matheus, eu acho que sim. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que, por exemplo, aqueles tucunarés, né? Aqueles peixes... Aqueles doidos que gostam de botar pirarucu em aquário. Não, pirarucu então... Aruanã, né? Um leptosteus, pangáceos, cara, que é um bicho que é assustado. Ele se assusta com muita facilidade. Ele dá uns picos assim de natação dentro do aquário, que se bater, dá B.O. A gente tá falando aqui, eu sei que a maioria das pessoas que tem aquário jumbo tem SAMP, né? Mas é bom reforçar, porque às vezes o cara tá com preguiça. Eu já vi isso é verídico, isso aconteceu. Eu vi num grupo de WhatsApp. O cara ficou com preguiça de pegar, ele tirava o termostato, ele não deixava o termostato direto, né? E só tirava o termostato do armário, vamos dizer assim, quando esfriava. E aí ele ficou com preguiça de botar no SAMP, botou no display. O que aconteceu? Só nessa brincadeira aí de madrugada, o pangaço se assustou e pum, deu uma cabeçada no termostato dele e deu aquela tragédia toda que a gente está comentando aqui no vídeo. E aí o que acontece? Que às vezes é complicado, porque às vezes por conta do termostato ele pode desarmar a rede. É verdade, pode acabar a energia. Existem dispositivos que identificam esse curto e para não deixar piorar e ter algum tipo de incêndio, alguma catástrofe assim, ele desarma tudo. Sim. Né? Então você vai ter o seu aquário inteiro de repente paralisado por conta disso. Né? Exatamente. Então isso é uma questão de segurança, é muito principalmente para hoje aí, quem utiliza um painel único, né, para ligar todos os equipamentos, né, é individual o que eu uso. Então, se por um acaso acontecesse isso no meu, iria queimar ali, vamos dizer, a resistência daquela tomada e não iria desligar os outros equipamentos. Né? Mas já para quem ou vai direto na tomada ou utiliza um painel único ali, né, com um único relé, vamos dizer, vai desligar o aquário todo. E se não desligar a casa inteira, né? Mas casas modernas têm alguns dispositivos de segurança, DS, que vão fazer com que, se acontecer alguma coisa... Quase aconteceu alguma coisa agora. Se acontecer algum curto, ele vai desarmar tudo. Entendi, perfeito. É basicamente isso que a gente queria explicar pro pessoal. Não, vamos lá voltar no plantadinho para mostrar a galera a temperatura. A temperatura chegou. Isso aí. Será que chegou? Será que aquele termostato tem capacidade para isso? Já deve 300 watts, 60 litros? Olha aqui, galera, termostato de passagem, tá até batendo 24.2. Ele já chegou a bater os 25, só que baixou, tá baixando de novo, né, para 24, ó, 24.1. Quando ele bater 24 cravado aqui, ele vai armar novamente, né, para voltar para 25 e assim vai. É basicamente esse aqui é o funcionamento, né, desse termostato de passagem. E mais uma vez, como ele tem 300 watts, o aquário que tem 60, né? É bem rapidão, cara, que ele faz esse processo aí. Então tá aí, mais um vídeo gravado aqui na World Trotter. Espero que vocês tenham curtido essas dicas aí. Chegando o inverno, né, galera? Então eu sempre procuro, quando a temperatura começa a cair, ou quando a gente está perto do inverno, a soltar algum vídeo aí sobre aquecimento, né, da água, sobre termostatos para vocês aí, né, para dar aquelas dicas bem marotas aí, os pulos do gato, né, para vocês adquirirem os termostatos e também fazer a melhor utilização deles nos aquários de vocês, beleza? Então tá aí, vídeo pago do termostato de passagem e também do termostato tradicional, né? Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.